sabe o que é ênfase, mas tudo bem. Não. Vai. Amém, é bom se exibir. Pra quem não sabe. Mentira, gente, não faça isso. Você tem que ensinar aquela pessoa que não sabe o conteúdo. Tanto é que o Gabriel me ensina a edição. Pude passar para outro aluno como gravar. Eu tô todo feliz com isso, cara. Eu tô muito feliz, gente, que eu tô contribuindo a um aluno. É verdade. Que já me seguiu no Instagram, desculpa, no YouTube, já se inscreveu no meu canal. E provavelmente irá procurar aulas comigo, certo? Através dessa atitude. Você já passou boa. Qual foi a pior coisa, a coisa que você mais odiava que você teve que fazer? Trabalhar. Dando continuidade a conjunções, vamos agora para conjunções subordinativas. Bom, essas conjunções são um pouco mais longas porque possuem 10 tipos de conjunções. Vamos começar então com as conjunções integrantes. Antes de mais nada, as conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra, por isso que são subordinadas. Para explicar para o meu querido editor, subordinado é aquele que depende de alguém ou de algo. Entendeu, editor? Entendi. Isso aí. Então, Grande homem. as orações subordinativas são as orações que dependem uma da outra, porque se uma sair, a outra fica sem sentido e vice-versa. Vamos começar então com as conjunções integrantes. As conjunções integrantes introduzem orações subordinadas com função substantiva. Então ela integra, uma oração a outra. Ela faz essa conexão. Exemplo, quero que você volte já. Então a oração quero faz uma ligação com você volte já, só que ela depende dessa palavra que é a conjunção integrante aqui, certo? Outro exemplo, com a conjunção se. Não sei se devo voltar lá. Então aqui vemos a integração da palavra se entre as orações não sei e devo voltar lá, certo? Vamos à conjunção causal. Conjunções causais. As conjunções causais, obviamente, introduzem orações subordinadas, dando uma ideia de causa. Vamos a um exemplo aqui. Não fui à aula porque choveu. Aqui, a primeira oração é não fui à aula, choveu. Então, o porquê, que funciona como uma conjunção causal, faz a função de dar a causa do porquê ele não foi à aula, porque o sujeito não foi à aula. Não fui à aula porque choveu. Outro exemplo, como fiquei doente, não pude ir à aula, certo? Esse é o motivo da pessoa não ter ido à aula. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Aqui no caso a conjunção causal é a palavra como. Então, quando tiramos a palavra como, fica fiquei doente, não pude ir à aula. Perceba que fica bem estranho. Por isso que são orações subordinadas, porque elas dependem uma da outra. E para que elas façam conexão uma com a outra, precisam dessa conjunção. Vamos ao terceiro exemplo. Terceiro tipo de conjunção, desculpa. Conjunção comparativa. É aquela que, pelo nome, faz uma comparação com orações subordinadas. Vamos ao exemplo. Meu professor é mais inteligente do que o seu. Então ele faz uma comparação de um professor com outro professor. Meu professor é mais inteligente que o seu. O Éder é mais alto do que o Gabriel. Então eu faço uma comparação de que o Éder é mais alto que o Gabriel. Então aqui a conjunção comparativa são as palavras do que. Vamos à quarta conjunção, que são as conjunções concessivas. Essas conjunções iniciam orações subordinadas que exprimem um fato contrário da oração principal. Vamos ao exemplo. Ai, de meio, menino. Bicho safado. Acaba fazendo um vídeo, essa elástica já fica atrapalhando. Vou à praia, embora esteja chovendo. Aqui, a primeira oração é vou à praia,
E a segunda oração é esteja chovendo. Aqui, o embora faz essa função de conjunção concessiva, que dá a ideia de que a pessoa vai fazer algo mesmo com determinada situação. Vou à praia, embora esteja chovendo. Mesmo que esteja chovendo, o que normalmente as pessoas não fazem, esse indivíduo vai à praia. Vamos à quinta conjunção. Conjunções condicionais. Conjunções condicionais iniciam orações que exprimem hipótese de condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Vamos a um exemplo. Se não chover, irei à praia. Aqui, ele dá uma condição de caso aconteça alguma coisa, ele fará outra. Ou caso não aconteça alguma coisa, ele fará a outra. Ou caso não aconteça alguma coisa, ele não fará outra. Certo? E aqui, a conjunção condicional é a palavra se, que é se não chover, irei à praia. Normalmente, essas conjunções ficam no começo, mas a gente pode colocá-las no meio de uma oração e outra. Por exemplo, vamos usar essa mesma frase. Irei à praia se não chover. Aqui continua fazendo a mesma função de condição. Essa pessoa irá à praia caso não chova. Vamos à sexta conjunção, a conjunção conformativa. Essa conjunção inicia orações subordinadas que exprimem acordo, concordância, de um fato com outro. Vamos a um exemplo. Cada um colhe conforme semeia. Cada um conforme com aquilo que vai semear. De acordo com aquilo que vai semear. Vamos ao sétimo tipo de conjunção. Conjunção consecutiva. Bom, essas conjunções iniciam orações subordinadas também, como as outras, que exprimem a consequência de uma oração e outra. Vamos a um exemplo aqui. Foi tamanho susto que ela desmaiou. Então aqui ele faz uma explicação de que o susto foi tão grande que a pessoa desmaiou. Então, o fato da pessoa desmaiar foi a consequência do tamanho do susto. Então aqui a conjunção consecutiva é a palavra que. Vamos ao oitavo tipo de conjunção, que é a conjunção temporal. Essa inicia uma oração subordinada também, para que fique bem gravado na cabeça de vocês e na minha, né, porque eu preciso ensinar, que dão ideia de tempo. Vamos a um exemplo aqui. Quando as férias chegarem, viajaremos. Então, a pessoa irá viajar no tempo em que as férias dela chegarem. Então, aqui a conjunção temporal é a palavra quando. Bom, conjunção final inicia uma oração que exprime uma finalidade. Vamos a um exemplo aqui. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. Aqui as palavras para que são as conjunções finais que ligam as orações estamos aqui e ele fique tranquilo. Isso dá uma ideia de finalidade. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. Para que ele fique tranquilo, estamos aqui. Vamos à última conjunção das conjunções subordinativas. É a conjunção proporcional. A conjunção proporcional inicia orações subordinativas que exprimem concomitância, simultaneidade, à medida que, a proporção que. Vamos a um exemplo. Quanto mais trabalho, menos recebo. Aqui você vê a simultaneidade de que a pessoa trabalha muito, porém recebe pouco. Esse é o meu caso. Coitada, sou eu aqui, ó. Os caras me representam. Brincadeira. Ai, glória a Deus, porque eu tô recebendo salário. Bom,